Olá, queridos alunos e alunas, tudo bem? Desde já agradeço pela atenção e pelo seu tempo. Então vamos lá para pinceladas acerca da introdução à sociologia e às ciências sociais. Entendendo que ciência não é somente número, nós temos uma proposta de ciência que é buscar uma lógica. Então a sociologia, assim como as ciências sociais, elas têm como preocupação entender a lógica do funcionamento dos acontecimentos sociais, que podemos chamar aí de fato social, os fenômenos sociais, as ações sociais que veremos mais à frente. Então é ciência nesse aspecto. Se existe algo que acontece na sociedade, é porque surgiu, foi originado de algum lugar. Por isso a importância da questão histórica, por isso a importância da questão antropológica, que é entender a cultura, o surgimento de certos comportamentos. Também a questão da própria lógica de organização do ser humano. Aí entramos na questão da geografia, entramos até mesmo na questão da própria ciência política. Então ela é bem ampla nesse entendimento. E voltando, se algo acontece na sociedade, não aconteceu por acaso. Certo? Algumas pessoas vão falar sobre o acaso, do destino. A sociologia ela vai trazer uma interpretação, e a interpretação ela não é subjetiva, apenas o indivíduo que detém o conhecimento e ele fala o que está acontecendo por uma mera interpretação dele. Não. É uma interpretação a partir de dados e análises sobre o objeto da filosofia, da sociologia, desculpe. Qual que é o objeto da sociologia? O estudo da societá. O que é a societá? Sociedade. O que é a sociedade? Uma associação amistosa. E nem sempre essa associação ela é amistosa. Uma sociedade ela é dividida em classes. Sempre foi assim? Não, nem sempre foi assim. Se nós formos nos momentos mais ali primitivos do surgimento da humanidade, existia um conceito de coletivo muito mais forte, até por uma questão de sobrevivência, e ao longo do tempo a sociedade ela foi se desenvolvendo de uma outra lógica. Então a divisão de classes ela não surge dentro do período capitalista, como algumas pessoas gostam apenas de acentuar. Ela surge ao longo de um longo período da história. E é somente pela divisão de classes que surge a desigualdade? Não. Não é somente. Ela pode atenuar, ou seja, ela pode intensificar. Então, o objeto do estudo da sociologia é analisar a sociedade historicamente, antropologicamente, estatisticamente, demograficamente, geograficamente e por aí vai. Por isso, é sempre analisando os acontecimentos por vários ângulos. Dentro da história, da sociologia, ou da história, por de fato, surgem dois acontecimentos históricos que contribuem para o surgimento do pensamento sociológico, que é a Revolução Francesa mas vamos começar com, vamos pela ordem aqui, Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Revolução Industrial, ela traz uma mudança social enorme. Um dos grandes acontecimentos ali é o êxodo rural, a quantidade de pessoas que mudam do campo para os centros urbanos. Isso de modo mais característico, se nós formos na época do período, no início da Revolução Industrial. Uma das maiores cidades da Inglaterra, a cidade de Birmingham, ela teve um crescimento, praticamente triplicou a população. E não há estrutura
física ou de controle suficiente para essa demanda de pessoas. Então podemos aí entender que começam a surgir problemas que não existiam antes. E esses problemas não existentes, quais são eles? Né? Questão da violência, o acesso à habitação, a própria questão da fome, a distribuição de renda, a distribuição de alimentos, a falta de emprego, porque nem todo mundo que foi para a cidade era devidamente qualificado. Então começa a surgir fenômenos sociais que não existiam antes. No campo não existiam essas preocupações ou essas questões. Essas são questões pertinentes ao espaço urbano. Vamos pensar em história. Até o período do feudalismo, né, a transição para ali o período moderno, já no século XV, o feudalismo ele traz o que? Grande concentração de terra, todo o trabalho era um trabalho braçal. Agora, a partir do surgimento das cidades, embora os componentes, a matéria-prima continuava vindo do campo, mas o grande o espaço urbano ele desatrela, ou seja, desvincula esse acesso do ser humano, essa ligação com o ser humano a todo momento com a terra. Ele desvincula disso, ele vai para a cidade e ali surgem outros fenômenos que não existiam no campo, pois a estrutura de produção era uma outra estrutura. Paralelo a isso, né, o porquê que a Revolução Francesa ela está ligada à questão da Revolução Industrial. Porque exatamente no período da França nós temos aí, né, Revolução Francesa a partir ali de 1789, né, o surgimento da classe burguesa, ou seja, já tinha surgido a classe burguesa, mas é a ascensão ao poder da classe burguesa, que alguns vão dizer, né, que a Revolução Francesa é o marco que representa a modernidade, a democracia moderna. Eu não vejo bem assim, né? Basta analisarmos, né, todo o processo ocorrido, mas ele vai ali, né, mais dizer essa nova classe. Quer dizer que é para os pobres? Quer dizer que é para os proletariados? Não. Não. O espírito da revolução, sim, uma mudança de poder das estruturas, estruturas patriarcais, embora não eliminou conceitos do patriarcalismo, né, não elimina esses conceitos, mas a própria estrutura feudal, essa é a grande mudança, a repartição de terras, o maior acesso a outros elementos políticos. É claro que a partir da Declaração Universal do Homem, né, a partir da Revolução Francesa, temos sim elementos que já levam ao espírito da elaboração das constituições de direito moderno, ok? Mas inicialmente, a grosso modo, a Revolução Francesa ela vai representar, né, um surgimento dessa classe que quer reivindicar os seus direitos. É claro que aí é uma lógica, né, histórica de quem pode mais. Se você tem mais, né, o seu poder aquisitivo é maior, você participa maior das transformações. É claro que teve uma movimentação da população, mas instigado sim pelo surgimento da classe burguesa. Lembrando da palavra burgos, né, que vem, né, é uma transição, né, do surgimento que nós tínhamos ali período medieval, feudal, os medievos, pequenas cidades, vilarejos, ainda numa estrutura característica agrícola. A partir dos burgos são as novas cidades, com esse modelo novo da nova tecnologia advinda da Revolução Industrial. Então, eu elenquei ali alguns aspectos: violência, acesso à habitação, prostituição, alcoolismo. Começam a surgir várias problemáticas, crianças que não vão para a escola, e agora todo mundo começa a ter acesso a um tanto de coisa, mas a estrutura não está preparada, né? Então, a antropologia, como eu já disse, é um dos campos de estudos das ciências. E qual é o objeto do estudo da antropologia? A cultura, né? E por quê? Essa relevância? Para entender os fenômenos sociais. O porquê que as pessoas fazem o que elas fazem. Elas simplesmente fazem por fazer?
porque todo mundo está fazendo, ou existe uma força, né, cultural, e essa força cultural é atrelada a uma questão psicológica que as pessoas fazem. É preciso perguntar, né, sobre isso. E agora, as relações sociais são essenciais para a formação de uma sociedade? Sim. Né? Como são essas relações? Elas são dinâmicas, né? Uma relação são dinâmicas e elas se transformam. O claro exemplo, Revolução Industrial e Revolução Francesa são típicos, né? São dois grandes exemplos históricos, né? De que as relações elas são dinâmicas e transformam. E aí vem a pergunta, o que é nessa transformação? Vai surgindo os fatos sociais, né? E o que é um fato social? Pode vir essa pergunta. Então, o que de fato é uma definição de fato social? O fato social ou fatos sociais, né, consistem em uma maneira de agir, de pensar e sentir exterior ao indivíduo, dotados de um poder de coerção, ou seja, de influência com o outro. Então vamos lá. Então, fato social é uma maneira, né, consiste em uma maneira de agir e de pensar e de sentir. De agir, pensar e sentir. Eu acabei de falar, nós fazemos as coisas simplesmente porque os outros fazem, porque existe uma tradição. Já que todo mundo está fazendo, é uma questão de consciência coletiva, né? Então, e tudo isso é exterior ao ser humano. Por exemplo, a pobreza. A pobreza é um fato social. Tem pessoas que já nascem na pobreza. Ela não quer ser pobre. Você fala, não, Renan, eu conheço pessoas que são pobres porque quer. Não, mas pera lá, você está generalizando. Né? Ciência ela não pode ser. Ela só vai generalizar a partir do momento que ela consegue ter elementos estatísticos, dados suficientes para entender que aquilo ali é um fator geral. Certo? Então toma cuidado com a dedução. Você deduz, né? Você está deduzindo que a pobreza é apenas um fator individual. Não, nós temos que entender que na sociedade existe sim elementos históricos, materiais, econômicos, políticos que levam ao surgimento da pobreza. Basta nós analisarmos que nós vimos o Brasil. Mora em um país tropical, abençoado por Deus e bendito por natureza, mas que beleza. 3 pontinhos. Vamos analisar o nosso país socialmente como ele é. Violência, corrupção, desigualdade social, fome, pobreza. E isso são elementos, componentes sociais que não pertencem agora aos 5, 6 anos do Brasil recentemente. Isso está incrustado, tá ali na mancha. É uma mancha social. Então, mas por que existe? A pessoa ela nasce na pobreza não porque ela quer ser pobre. Existem várias condições e variáveis. Aí a sociologia vai buscar entender essas variáveis para que então surja uma previsão para prover. É a máxima social. Prever para prover, ou seja, entender o que está acontecendo para conseguir sanar os problemas. Agora, há inúmeras situações que ocorrem no mundo, na sociedade brasileira. Algumas foram abordadas em aula e aqui que eu pedindo para vocês, que eu já citei. Por exemplo, eu comecei com as questões dos acidentes naturais, né? A enchente em São Paulo. Né? Por que tantas mortes? Agora, essa semana, né, na segunda-feira, dia 13, teve enchente lá em Manaus. No estado do Amazonas também teve enchente e teve mortes.
Por que esses lugares são construídos da forma que é construído? Existe uma responsabilidade humana? Se houvesse o estudo feito, será que conseguiria ser preventivo? Olha lá, prever, preventivo para prover. Se de fato houvesse um estudo preventivo, poderia ser possível providenciar lugares mais seguros para as pessoas morarem. Então foi citado isso. Nós vimos a questão de Brumadinho, nós vimos a questão, essas duas questões da Boate Kiss, que envolve sim o negligenciamento humano, que atenuou, ou seja, que intensificou a morte de pessoas. Se houvesse uma prevenção, né, o prover, né, do poder público seria melhor para reduzir as mortes, certo? Citei também a questão do terremoto na Turquia, que aí não tem uma negligência humana, é um fator natural, mas aí o fator natural não pode ser evitado. Mas aí o que entra? A inteligência humana para reduzir impactos. Ok? Deveria entrar pelo menos, né? Na sequência, a contradição da sociedade é exatamente essa, que ela nem sempre é amistosa, e surge essa quantidade de elementos, né, de variáveis, e como vimos, né, que eu citei aí, a música, né, Mora em um País Tropical, essa quantidade de contrastes sociais, né, é importante ter diversidade, isso é altamente importante e enriquece a vida social. Agora, esses conflitos, esses contrastes, né, ainda um país que precisa falar, né, em pleno século XXI, precisa falar de certas questões que deveriam estar resolvidas, mas ainda é preciso porque algumas estruturas materiais, estruturas mentais e psíquicas, elas não evoluíram, elas não acompanharam o tempo. Na sequência, a outra música, né, o lado A, lado B, né, lado B, lado A, seja qual for a ordem, vem naquela dinâmica: eu sou guerreiro, sou trabalhador, e todo dia eu vou acordar com fé em Deus, né, e na batalha. Né, aquela lógica de que o brasileiro, eu sou brasileiro, não desisto nunca. Né, isso aí traz uma questão psicológica por trás, né, só pelo fato. O que quer dizer isso? Né? Já que nós somos brasileiros, nós estamos acostumados a lutar sempre, apesar de todas as diversidades, de todas as bombas, né, sociais que nós temos, nós conseguimos superar tudo isso. Não está querendo dizer, a sociologia não está querendo dizer que as coisas têm que tem que ser fácil. Mas muitos dos problemas, os conflitos, os agravamentos existentes aí, eles poderiam, né, ser solucionados de uma forma mais inteligente. Nesse sentido, temos também que, né, a desigualdade social faz parte de um processo existente no nosso país. Estava citando das bombas sociais, a desigualdade social é uma delas, né, faz parte das relações sociais, pois determina um lugar aos desiguais, sejam por questões econômicas, de gênero, de cor, de crença, de círculo ou grupo social. E essa forma de desigualdade prejudica e limita o status social dessas pessoas, e além de seu acesso a direitos básicos, as pessoas que são marginalizadas sofrem os maus efeitos da existência dessas bolhas sociais e econômicas. Então, e vem exatamente para mostrar, né, que o estudo, né, sociológico e das ciências sociais exatamente para procurar esses fenômenos e reduzir os impactos. Só que essa mudança ela ocorre ao longo do tempo, né, não é de um dia para o outro, né, porque você tem que mexer com muitas estruturas, com muitas pessoas, com muitas ideologias e crenças para que de fato alcancemos um patamar, né, mais elevado de igualdade. Não existe igualdade absoluta, isso é utopia, certo? Absoluta não. Dizer que todos são iguais, isso aí todos são iguais perante o quê? Perante a lei. E perante a lei, independente da sua classe, seu status social, você tem que ser julgado.
Nós sabemos que isso não acontece no Brasil e em vários outros lugares do mundo isso não acontece. Né? Segue uma lógica antiga, estrutural antiga, de quem tem, né, um status, dependendo do cargo que ele ocupa, uma situação financeira, ele é julgado de uma forma diferente. Infelizmente, isso é uma amputação da democracia, né? Uma democracia amputada, sequestrada e negligenciada. E fechando, né, todo esse pensamento, né, nós vimos lá que um dos precursores da sociologia é o francês, né, Saint-Simon, que traz exatamente a dimensão que uma ideia sem planejamento, né, ela é apenas um sonho. Aí nós vimos as questões das cidades, as cidades espontâneas, as cidades planejadas. A maioria das cidades no Brasil, né, são cidades espontâneas que não têm uma fundação planejada e a partir disso surgem as desigualdades e os problemas sociais e fica cada vez mais difícil resolver isso porque vai só expandindo, atende a uma demanda de expansão imobiliária, uma demanda de crescimento e fica difícil você resolver. Muitas delas têm aquele elemento, né, núcleo, né, igrejinha no centro, desenvolve-se o comércio em volta daquilo, depois as regiões mais periféricas. Hoje periferia necessariamente não quer dizer as comunidades carentes, porque nós vamos nas grandes cidades no Brasil, né, as grandes capitais, elas têm a periferia que tem bairros mais nobres. Porque o que acaba acontecendo? No centro já não tem mais espaço de crescimento. E o que tem lá fica extremamente caro. A lógica da demanda e a oferta, ou oferta e demanda, vai para as regiões periféricas. Esses lugares começam a ser especulados para construções, né, de novos lugares para moradia, e ali também começa uma nova especulação imobiliária e começa o surgimento de bairros, né, de classe média alta e até mesmo de classe alta, como nós vimos aí. Em São Paulo nós temos lá o documentário, né, Alphaville e os muros, temos toda essa dimensão da distribuição social e da moradia. Ok? Então seria essa a sequência. Se tiver dúvidas, coloquem nos comentários, coloque sugestões aí. Mas novamente, dúvidas é só me procurar, ok? Sapere aude, muito obrigado pela atenção.